Para você. Agora, doutor Moisés, um assunto que realmente não é muito tratado muitas vezes dentro de casa, a questão do vínculo familiar. Como ele acontece realmente com a mãe, o pai e a criança para o bom desenvolvimento, o desenvolvimento saudável do bebê realmente? O bebê, eu acho que é sempre uma oportunidade de renovação. Sim. Cada vez que vem um bebê é uma esperança nova que aparece para a gente em termos do mundo, de quem sabe seja esse que esteja chegando que vá fazer alguma diferença. E se a gente não propiciar condições favoráveis para o crescimento e desenvolvimento físico e emocional desse bebê, a gente corre sérios riscos nessa evolução dessa criança. Os papéis têm sido um pouquinho mudados. A mãe passou a sair de casa para trabalhar, o pai passou a ocupar um espaço dentro de casa bastante interessante. Eu tenho nas consultas, muitas vezes, o casal, uma imensidão de vezes, o casal vem às consultas do bebê, e em algumas vezes eu já tenho o pai que vem sozinho carregando o bebê, trazendo o bebê para a consulta e começa a fazer as perguntas. Aí fica muito engraçado, porque a consulta começa a rolar, está tudo ótimo, quase no finalzinho da consulta ele pega do bolso e tira as perguntas que a mamãe fez por escrito, que ai dele se ele esquecer de alguma daquelas perguntas sem resposta. Então ele só confere para ver, e olha, eles estão de parabéns, estão desempenhando bem. E isso faz com que essa família crie esse vínculo. Essa família não é mais composta só da mãe e do bebê. Pai, mãe, bebê, os irmãos, os avós. Tudo isso faz parte dessa estrutura que pode propiciar um crescimento sadio para essa criança. Certo. Portanto, é fundamental essa participação do pai, da mãe, esse carinho também. E a amamentação também ajuda nesse vínculo familiar. Muito. Não só ajuda por parte da mãe, mas para que a família também propicie a essa mãe as condições de amamentar. Essa mãe não pode amamentar um bebê no colo, atendendo o telefone no outro e limpando a casa e lavando a louça e trabalhando. Alguém precisa suprir essa mãe de condições para que ela tenha a possibilidade de cumprir aquilo que ela quer fazer mesmo, que é amamentar e cuidar do seu bebê. Certo. Bom, chegou uma pergunta da Samanta Oliveira. Ela mora em São Paulo, capital. Bom dia, Samanta. Muito obrigada pela sua manifestação. Ela pergunta, a criança que sofre de refluxo, ela nasce com esse problema ou a criança adquire esse problema com o tempo? Bom, vamos para os avós de novo, né? Muitos avós já falaram essa frase, criança que regurgita engorda. Então significava que a criança, para a gente saber que essa criança é saudável, que ela vai crescer, ela precisa jogar leite para fora. Então existe um diferencial que é importante de ser feito. Uma coisa é o refluxo gastroesofágico, que é um refluxo, ou seja, uma volta gastroesofágica, do alimento do estômago para o esôfago, com ou sem a eliminação pela boca. E existe outra coisa que é a doença do refluxo gastroesofágico. Regurgitar não é problema. Regurgitar, jogar um pouco do leite para fora, não é problema. Até o 8º, 9º mês, a criança pode ter esse tipo de atitude sem que isso represente doença. A consulta médica, o acompanhamento do peso e da estatura desse bebê, a prevenção de outro tipo de problemas que pode aparecer, problemas pulmonares, respiratórios, digestivos, podem indicar ou não a presença da doença do refluxo. Sim. Uma vez suspeitada da doença, a gente vai encaminhar esse bebê para alguns exames e, através desses exames, vai se observar se existe a doença do refluxo ou não. E se mesmo esta doença de refluxo pode ser cuidada só com mudança de posição de alimentação, logo depois que o bebê mama, que colocasse o bebê, não deitar o bebê a seguir, esperar o bebê arrotar. Para arrotar, uma dica interessante, você pega o seu bebê no colo, 2 minutinhos para ver se ele arrota. Não arrotou. Deita ele por 1 minuto, levanta mais 2 minutos. 5 minutos. Senão você vai ficar 1 hora tentando e o bebê, alguns arrotam, outros não. Posição para se deitar, então, é altamente discutível. Tem gente que fala que tem que colocar de barriga para cima para evitar determinados riscos. Outros colocam de barriga para baixo, porque o máximo que vai acontecer, ou de lado, o máximo que vai acontecer é a saída do leite e o bebê ficar com a carinha suja. Não existe uma regra
para todos os bebês que regurgitam. Cada caso vai ser um caso, em algumas situações é necessário medicamento, em algumas situações até cirurgia. Então, se o bebê nasce com isso ou não nasce, nasce com isso com certeza. Se ele vai desencadear ou não esta doença, isso é o acompanhamento regular, o cuidado constante, a observação da mãe e do pai é que vai dizer para a gente se é o momento ou não de intervir nessa evolução. Certo. Bom, um assunto